Mas primeiro, Panzi, vamos começar a falar do jogo. Queria sua visão sobre essa partida, uma partida com alguns aspectos, né? O Atlético ainda desfalcado nesse começo, mas com o que tinha de melhor a apresentar para o jogo de hoje. O Patrocinense jogando em casa nos seus domínios, conseguindo uma vitória que acaba tendo como pano de fundo também a situação do gramado, que foi questionado desde o começo do jogo. Enfim, o que dizer sobre o jogo de hoje? O Patrocinense vence o Atlético por 2-1, Edu Panzi. Cirilo, não foi um bom jogo, né? O jogo não andou, jogo sem velocidade por conta do gramado. Citei durante a transmissão, ano passado o Cruzeiro foi a Patrocínio e depois desse jogo, deve estar aí no Twitter do Ronaldo, quem quiser ir buscar, que tiver paciência, ele reclamou bastante a respeito do gramado, a mesma coisa. Passou um ano, né? E o gramado continua igual. Dito isto, o gramado estava muito ruim, muito alto, não se joga futebol mais num gramado dessa maneira. O Atlético não perdeu o jogo por causa do gramado. O Atlético não conseguiu fazer o seu jogo por causa do gramado. Mas o Atlético perdeu o jogo porque teve dificuldade na bola aérea, porque no primeiro gol do Patrocinense, Lemos e Saravia falharam, e porque no segundo gol, o Arana falhou 3 vezes. Na primeira bola que vai à área, o Arana falha, ele tenta tirar e espana a bola para o lado, nos pés do Kaique, e o Kaique faz o cruzamento e o Arana falha de novo quando o Hudson passa nas suas costas e sozinho faz o gol. Então o Atlético não conseguiu desenvolver o seu jogo por conta de um gramado horroroso, mas o Atlético perdeu o jogo porque cometeu falhas infantis e porque o Patrocinense foi mais eficaz. Num jogo de pouquíssimas chances, o único goleiro que fez defesa no jogo foi o do Atlético. Foi o Everson, numa bola aérea. A primeira falha do Atlético aérea foi num escanteio. O Everson foi obrigado a fazer uma grande defesa. A segunda falha aérea do Atlético em bola aérea foi gol do Patrocinense. O Cairo, o goleiro do Patrocinense, não fez uma grande defesa no jogo. Não fez. O Atlético não conseguiu finalizar. O Patrocinense conseguiu. Depois, o segundo gol do Patrocinense em outra bola aérea. Essa não foi de bola parada, mas numa bola cruzada em uma falha do Arana, que falhou 3 vezes no mesmo lance. Uma preguiça danada do Arana nesse lance. Então, a gente tem que dividir as coisas. Falar do gramado, tem que bater mesmo. O Atlético tem que reclamar muito do gramado. Outras equipes irão jogar em Patrocínio, a ver se o gramado estará alto dessa maneira. É uma vergonha jogar num gramado desse. Agora, a atuação do Atlético foi ruim. Foi bastante ruim. É para desesperar? De forma alguma. É o primeiro jogo do Atlético no campeonato. 15 dias de trabalho. Começou agora, né, Edu? Tá tudo certo. É corrigir, é trabalhar e corrigir. As principais competições ainda estão por vir. E a fase aguda do Campeonato Mineiro ainda está por vir. O Atlético, ele precisa reconhecer, lamber as feridas, não colocar a culpa só no gramado e trabalhar na Cidade do Galo nesses 2, 3 dias até o próximo jogo e na semana do Clássico para corrigir o seu problema defensivo na bola aérea, que ficou nítido. Os gols do Patrocinense não foram um problema de gramado, foram falhas da defesa do Atlético. Eu repito, o Atlético perdeu o jogo por suas falhas e pela competência do Patrocinense. O gramado atrapalhou o Galo de desenvolver o seu futebol. O Atlético não conseguiu ter posse de bola, não conseguia carregar a bola, não deu velocidade. O Atlético é um time que dá muita velocidade ao jogo, dá dinâmica à partida, faz a bola correr, mas num gramado desse não tinha a menor condição de fazer a bola correr. Agora, com gramado ruim ou gramado bom, a bola aérea, meu amigo, a bola aérea é problema do seu sistema defensivo. E o Atlético falhou no posicionamento. Repito, primeiro gol, falhas de Lemos e Saravia, e no segundo gol, falhas do Arana. Eu disse falhas porque ele falhou 3 vezes no mesmo lance. Curioso, né? Eu tenho dito essa semana no Rádio Esportes, esse tempo de recomeço de temporada, que segurarei nesse momento a cornetagem quanto aos treinadores, né? É um momento muito inicial ainda, né? Os times do interior estão trabalhando há bastante tempo e esse é um cenário que existe a cada temporada, então pode haver uma vantagem física nesse comecinho de temporada, enfim. Então, falar mal do Filipão, do Larcamon e do Cauã de Almeida nesse comecinho, eu acho que tem que pisar no freio, não é hora disso. Evidentemente, observar o que deu errado, porque os caras vão ter que ajustar no dia a dia. Sobre a história do gramado, é um dever da federação fiscalizar, né? Se deixar na mão dos clubes apenas, situações como essa vão acabar acontecendo, né? E você disse, é algo que aconteceu nas últimas temporadas, é algo que foi recorrente em tempos recentes,
ou nem tão recentes assim no futebol brasileiro, pensando num primeiro nível, mas me recordo em jogos de Série B, em duelos de Copa do Brasil com equipes de um menor nível, a utilização da estratégia do gramado alto para atrapalhar o time de melhor capacidade técnica. Isso aconteceu por bastante tempo e pensei que tinha sumido. Não sumiu. Tenho visto muito gramado ruim. Gramado alto não é tão frequente assim mais. Enfim, o Atlético falou, e o Cláudio trouxe a informação, até é algo relacionado a desprestígio da competição, né? Porque o Atlético entendendo que, caso essa situação não se modifique, seria difícil continuar levando a equipe principal para jogar nestes cenários. Te sendo bem sincero, Edu, até vi um comentário seu essa semana aqui na Itatiaia, se não me engano, na turma do bate-bola na segunda-feira, no debate dos comentaristas, você dizia que para esse primeiro momento você não levaria titulares para esse jogo contra a equipe do Patrocinense, isso muito antes da gente saber a situação de gramado, né? Eu, como visitante, não levaria também não, só nos jogos em casa. Diga, Cláudio. Não, só complementando, o Atlético, né, a SAF do Atlético na apuração da Itatiaia, ela já é insatisfeita com o valor de cota de TV do Campeonato Mineiro, né? Só pra gente ter uma ideia, pro torcedor que tá ouvindo, tá acompanhando a Itatiaia no YouTube também, ter uma ideia, os grandes de Minas recebem no Mineiro cerca de 4 milhões de reais, o campeonato todo. Os times menores do Campeonato Paulista recebem 8. Se você for pegar Palmeiras, São Paulo, Corinthians, os grandes de São Paulo, na casa dos 40 milhões do Paulista. Então, é muita disparidade, então o Atlético já fala, o campeonato não paga bem, a gente vai privilegiar o campeonato, traz time titular, e acontece uma situação dessa. Então, essa é uma situação que o Atlético, a SAF do Atlético, são situações que deixam muito claro, né? Porque se o clube tá querendo privilegiar, a primeira rodada jogando em Patrocínio, interior, leva os seus melhores jogadores, o Hulk jogaria, não jogou porque teve um problema na véspera do jogo, estava lá até hoje mais cedo. O clube levou o que tinha de melhor para o jogo. Encontrou uma situação negativa. A reflexão imediata talvez não valha a pena, Edu Panzi. Assim, a gente vem falar isso agora, parece que tá falando só porque o time perdeu. Nós falamos antes do jogo. E a derrota não tem nada a ver com isso, gente. Até porque é uma primeira rodada. A gente já cansou de ver equipes iniciarem um campeonato com uma equipe e terminarem a temporada com outra completamente diferente. Cruzeiro é um exemplo, né? Sim. Do Cruzeiro começou o Campeonato Mineiro do ano passado e terminou, só tinha 2 jogadores em campo, entre eles o goleiro. Mas, enfim, o problema não é o gramado do Campeonato Estadual. O problema é o dinheiro do Campeonato Estadual, né? O Cláudio trouxe aí os números do Campeonato Paulista. Ele falou em 4 milhões, eu até achei que fossem 5 milhões que o Atlético e Cruzeiro recebiam. Ele falou em 4 milhões ou um pouco mais. Sabe quanto recebem os 4 grandes de São Paulo para jogar um Campeonato Paulista? 40 milhões. 10 vezes. 40 milhões. Atlético e Cruzeiro precisariam de 10 anos de Campeonato Mineiro para igualar uma disputa de Campeonato Paulista dos grandes. Já está desprestigiado por si só, né? Exato. Os menores de São Paulo recebem 8. Os menores, o Bragantino ainda recebe mais. Os times que vêm da Série B recebem 8. Os que estão há mais tempo recebem 12. 12. Isso aí. Tem time do interior de São Paulo que recebe, a Portuguesa, se eu não estiver enganado, tá beirando 12. Atlético e Cruzeiro recebem 4. Então não é gramado. Atlético, Cruzeiro, Grêmio, Inter, Atlético Paranaense, Curitiba precisam agir urgentemente para, já que não vai acabar o estadual, porque o Paulista não vai abrir mão de 40 milhões. Então, se um estado não acaba com o estadual, os outros também não. Então, as equipes de Minas, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná precisam agir para ontem, para criarem de volta o torneio Sul-Minas, que vai ser mais atrativo, que vai vender melhor, e jogarem esse torneio nos meses enquanto os paulistas jogam o Campeonato Paulista. Mas e o Mineiro? Joga com sub-23. Você não pode colocar em campo uma dupla de ataque que te custa 3 milhões para receber 4 no final do campeonato. O Grêmio não pode colocar em campo um Luiz Soares, que não está lá mais, mas estava no ano passado, para disputar um campeonato que não paga nada. Em Curitiba, o Atlético Paranaense não pode usar seu time principal para jogar um campeonato que não paga nada. O Cruzeiro, que está em reconstrução, que está fazendo das tripas coração para melhorar o seu elenco, não pode jogar um campeonato que paga metade do que o Novo Horizontino, que acabou de subir para a Série A do Campeonato Paulista, ele ganha o dobro do Cruzeiro.
É esse o ponto, não é o gramado. Então os dirigentes dos grandes, de Minas, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, precisam agir para ontem, porque lá no Nordeste, as equipes do Nordeste já estão abrindo mão dos estaduais. É comum, porque lá tem a Copa do Nordeste. Comum Fortaleza e Ceará jogarem a primeira parte do Campeonato Cearense com um time modificado. Lá na Bahia também já aconteceu. Teve jogo de Campeonato Baiano e de Campeonato da Copa do Nordeste no mesmo dia. E o time principal jogando a Copa do Nordeste. É comum. Não é pelo gramado, é pela cota, é pelo dinheiro. Campeonato estadual não vale mais a pena, gente. Ah, mas vai matar os clubes do interior, mas tá matando os grandes. Não, e os clubes do interior não tá salvando ninguém não, Edu. Cheio de time tradicional aí que já acabou há muito tempo. Mas tá matando os grandes. E a gente tá falando de Atlético e Cruzeiro, Cirilo. O América ganha 2 milhões. O América tem que jogar 20 anos de Campeonato Mineiro para igualar um ano de Palmeiras, de Corinthians. Como que compete? O Novo Horizontino ganha 8, o América 2. O Novo Horizontino vai ser adversário do América na Série B. Um time que ganha 4 vezes mais que o América. Olha a diferença. O que tá valendo o estadual? O estadual vale como muleta para os times grandes que não ganham nada na temporada falar, pelo menos fomos campeões gaúchos, fomos campeões mineiros. É a única coisa, porque financeiramente não vale absolutamente nada. O gramado não pode ser desculpa. O gramado tá aí todo ano. O Everson foi muito feliz. Nós somos tetracampeões mineiros jogando todo ano num gramado como esse. Não é porque perdeu esse ano que a culpa é do gramado. Eu repito, o Atlético não perdeu por causa do gramado. O Atlético não conseguiu desenvolver o seu jogo por causa do gramado. Ele perdeu porque o Lemos e o Saravia falharam no primeiro gol e o Arana falhou no segundo. E o Atlético foi um Deus nos acuda na bola aérea. Mas é urgente isso que a gente tem dito, esse saudosismo, esse negócio, o estadual, tradição, etc. A tradição tá matando os grandes. É, isso aí. Tá matando, não os de São Paulo. Não. Porque, cara, como que você vai competir com o Flamengo e um Corinthians que já vende a camisa? A gola da camisa do Flamengo vale a camisa do Atlético. A manga da camisa do Corinthians vale a camisa do Cruzeiro, inteira. Aí você pega, o campeonato estadual paga 40 milhões para essas equipes. E o nosso aqui paga 4, cara. Hoje, uma quarta-feira nobre, quem compra o campeonato tá passando novela. Não tá passando o jogo, né? É verdade. Não tem mais estadual no meio de semana. Quem pagava até pagava uma quantidade de grana interessante, já não paga mais e não passa o jogo, né? Porque não é atrativo. É. Porque a novela dá mais audiência. Agora, se tivesse um campeonato brasileiro, se fosse hoje um Cruzeiro e Flamengo, e depois um Atlético e Corinthians, um campeonato brasileiro começando como deveria, aí teria audiência. Diga, Cláudio. Não, é só um detalhe, porque como a TV não tem paulista e carioca, ela não vai mexer na grade, né? Não passa no meio de semana, do Brasil todo, para passar. É no meio de semana, né, que eu falo, que tem que mexer no jornal, mexer na novela, mexer em tudo. E ela só tem, a TV Globo, isso eu estou falando, né? Ela não tem o paulista nem o carioca, ela tem o mineiro e o gaúcho. Então, igual você falou, se tivesse hoje um Atlético e Flamengo, passava, né? Mas eu acho que segue na mão, ou nas mãos dos clubes, porque nós trouxemos ontem no Rádio Esportes, inclusive uma apuração, dando os créditos ao jornalista Vitor Martins, dizendo que há uma movimentação dos clubes do interior para um aumento das datas já para a próxima temporada. Lembrando que dos principais estaduais, o Campeonato Mineiro é o que tem o menor número de datas separadas para disputa. São 8 datas de primeira fase, 4 datas de mata-mata, 2 semifinais e as 2 da decisão. Então são 12 datas, há reservadas aí 16, 17, algo em torno disso. Por aí. Poderiam ser utilizadas caso quisessem mexer no regulamento. Já tivemos em formatos recentes, Campeonato Mineiro com aquele turno, todo mundo se enfrentando, turno único. Já tivemos disputa de quartas de final em jogo único, já tivemos disputa de final em jogo único, mudou algumas situações e agora essa fórmula desde o ano passado, com as 8 rodadas da primeira fase, classificando os primeiros de cada chave e o melhor segundo colocado. É bom Atlético, Cruzeiro e América e os não interessados nesse aumento de datas ficarem de olho também, né? Porque eu acho que é outra situação que vai mexer demais no campeonato. Acho que uma das pouquíssimas coisas elogiáveis no Campeonato Mineiro é ter reduzido o número de datas. Apesar de eu achar o regulamento muito esquisito, muito ruim. Confuso. Muito confuso. Acho que pode... ele pode gerar uma certa injustiça, porque você pode fazer mais pontos e ser eliminado. É o que pode acontecer, estando em um grupo diferente. Acho o regulamento ruim.
Mas acho que uma das poucas coisas positivas do campeonato é ter um número relativamente baixo de dados. No ano datas. passado, se eu não estiver enganado, o Atlético fez mais pontos que o Cruzeiro, mas terminou em segundo no grupo. O Atlético foi segundo no grupo do Atlético. Enfrentou o Atlético. Enfrentou o Atlético. O Cruzeiro foi o primeiro do terceiro grupo e aí, por ter sido líder, foi qualificado como o terceiro colocado, digamos assim. Foi, né? é uma injustiça. Sim, é uma injustiça gerada pelo regulamento. Uma equipe que somou menos pontos que a outra ficou melhor colocada. Isso é uma injustiça. Agora, ninguém está falando aqui para acabar com o campeonato estadual. Você é repensar o estadual, as equipes do interior continuarem jogando, até os grandes, mas com outro time, com outra equipe. Eu estou falando aqui de voltar o torneio Minas, porque eu sei que não vai acabar o estadual, Cirilo. Eu sei que o Campeonato Paulista não vai acabar. Sabe por que não vai acabar o estadual? Porque senão vai matar as federações. E matar as federações não é interessante para a CBF, porque são as federações que têm peso de voto para eleger o presidente da CBF. Então, para a CBF, não é inteligente matar as federações. É tudo política. É tudo uma teia. Agora, os grandes, eu vou repetir, a SAF do Atlético, a SAF do Cruzeiro, vocês precisam agir. Vocês estão ganhando vocês jogam 3 meses no lixo, 3 meses no lixo, porque vocês faturam 4 milhões, de 4 para 5, vamos lá. Enquanto seus adversários da Libertadores, da Sul-Americana, do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, faturam 40 milhões. E os adversários menores faturam 3 vezes mais, 12. Outros faturam o dobro, 8. Então vocês precisam agir para ontem. Não é o gramado, é a parte financeira. O gramado se joga. O Everson falou, o Atlético foi tetracampeão jogando nesse gramado. Não deveria, mas e a grana? Mas e a grana? Claro que não deveria. Acho que é uma série de situações que... Hoje o Cruzeiro jogou em Nova Lima. Sim. O gramado estava bonitinho, mas a bola quicou o jogo inteiro. São alguns fatores que contribuem para o desprestígio, né? Do momento da competição. Tecnicamente, né? É ruim. Aí você pega um gramado desse, fica pior ainda, cara. E aí imagine o Atlético, que deve gastar... Cláudio pode ter os números atualizados. 15 milhões, Cláudio? Algo parecido com isso? Por aí, 15, 16 né, de folha. Mensal. A folha do Atlético não paga o que o Atlético recebe para jogar o Campeonato Mineiro, o que o Atlético recebe para 3 meses do ano, não paga o ataque dele. E aí, tô falando do Atlético que vai jogar Série A, Copa Libertadores, tô falando do Cruzeiro que não vai paga jogar... meia folha do Cruzeiro. Que vai jogar a Copa Sul-Americana daqui a pouco, que tá reconstruindo, montando um projeto, tentando voltar a ser vencedor para essa temporada também. Não dá para condenar o clube que chega como o Atlético e que diz claramente que não vai mais se sujeitar a esse tipo de cenário. Não dá para condenar o clube se ele chegar à conclusão de que não dá mais para jogar com o elenco principal. Eu já tinha um posicionamento muito claro. Antes da competição começar, leva o visitante para jogar fora de casa, deixa o time principal, leva o time principal, né, evidentemente, para jogar em casa, o time de segundo nível, reserva, sub-23, como preferir, para jogar fora de casa. E aí você vem falar, mas a torcida do interior. O Patrocinense botou ingresso a R$150 hoje, o Itabirito vendeu o jogo para Brasília. Nem os clubes do interior estão interessados prioritariamente na parte técnica. Então acho que as coisas têm que ser deixadas muito claras, Edu. E estão certos de estarem interessados na parte financeira, porque paga tão mal que é melhor você vender seu jogo e jogar em Brasília. Melhor você vender seu jogo e jogar na China. Agora, tem uma situação acontecendo. E tá aí nítida para todo mundo ver. O Flamengo está excursionando. Tá jogando em tudo quanto é lugar, menos no Rio de Janeiro. O Vasco tá excursionando. Essas equipes estão abrindo mão de jogar o estadual para excursionar. É melhor você enfrentar o Patrocinense nesse gramado aí ou jogar com o Peñarol no estádio dele no Uruguai? Qual que é o adversário que vai te exigir mais e qual piso é melhor? É melhor você fazer uma excursão pelos Estados Unidos durante o campeonato porque os 3 meses, se você não jogar o Campeonato Mineiro com o seu time principal, Cirilo, você vai ter que jogar de alguma forma, porque não tem outro campeonato. Então você vai ter que excursionar. E vai ter que pegar adversários que não estão jogando seus principais campeonatos. Mas até nisso o Brasil é difícil. Porque o calendário do Brasil é diferente do resto do mundo. O resto do mundo está jogando seus principais campeonatos. O Brasil está começando. Até nessa é complicado. Nem excursionar os times do Brasil podem, porque os principais times do mundo estão em pleno vapor nos seus campeonatos, enquanto o Brasil está começando. Aqui é tudo errado. É tudo feito pelas coxas. A gente não consegue organizar minimamente um calendário. Gente, os estaduais, me desculpem, mas os estaduais, à exceção do Paulista, que paga muito bem, obrigado,
Estão morrendo, cara. Estão morrendo e estão matando os times grandes. Quando a gente fala de pequenos, são os grandes que estão a ver navios. O Atlético reclama com razão do gramado. O Ronaldo, ano passado, reclamou com razão do gramado. No mesmo gramado. Lá em Patrocínio, a mesma coisa. O Ronaldo reclamou muito ano passado. Ameaçou tirar o Cruzeiro. Mas o Cruzeiro tá aí de novo com o time principal porque é o campeonato que tem para jogar. O Larcamón precisa jogar com esse time. O Atlético tá aí de novo porque não tem outro campeonato a se jogar. Pode jogar só com o time titular em casa. Mas vai levar vamos lá, vamos ouvir o Filipão.